Temos agora para a análise deste debate da manhã, nas rádios, entre Passos Coelho e António Costa. São nossos convidados os comentadores Ricardo Jorge Pinto e Manuel Carvalho. Boa noite a ambos. Podemos começar por esta questão da segurança social e, Ricardo, começo por ti. O debate ia bem até que surgiu aquela pergunta de Graça Franco sobre a reforma da segurança social, sobre as prestações não contributivas. Costa não conseguiu responder, atrapalhou-se e a questão é, não sabia responder ou não conseguiu? Não conseguiu. Depois ele deu até esclarecimentos, já na parte final, aos jornalistas, e depois ainda também num comunicado, onde até dizia que não era um não caso, mas afinal até era, porque ele sentia-se na obrigação de dar esclarecimentos, ainda foi mais explícito. Poderemos agora concordar, não concordar, perceber que há aqui também alguma demagogia, como diz a coligação, ou achar que, na verdade, estes números são ainda mais razoáveis do que aqueles que, eventualmente, os adversários estão a colocar em cima da mesa. A verdade é que, neste debate, António Costa parece ter ali bloqueado. Há pouco tu dizias, estava a correr muito bem. Eu acho que nessa altura o debate já não estava a correr muito bem a António Costa. António Costa foi, desde o início, levado, como se costuma dizer, às cordas por um Pedro Passos Coelho que tinha perdido o debate anterior e que sabia que não podia voltar a cometer os mesmos erros. E um dos erros essenciais era o erro de ter ficado na defensiva. E por isso Pedro Passos Coelho, desta vez, utilizou duas táticas que levaram António Costa a ter essa dificuldade que tu agora mencionaste. A primeira foi de estar constantemente ao ataque, isto é, não se perderem explicações relativamente a matérias que fossem colocadas em cima da mesa, mas colocar do outro lado aquilo que era o ónus da responsabilidade da explicação e, em segundo lugar, trazer o debate para a área onde ele está mais confortável, que é a área da governação, para os dossiês que ele está farto de, quinzenalmente, por exemplo, na Assembleia da República, debater, nomeadamente, com o líder da bancada parlamentar socialista, Ferro Rodrigues. E, portanto, ele aí percebeu que tinha um terreno mais fértil para essa sua posição. Quando chega a esta questão das prestações não contributivas, Pedro Passos Coelho já tem na sua frente um António Costa fragilizado por essa necessidade constante de estar a dar explicações, nomeadamente sobre uma matéria onde se percebeu que até pode haver pontos de contacto entre as duas propostas, mas onde teria que haver maior assertividade, do ponto de vista da estratégia política, por parte do líder do Partido Socialista, o que não aconteceu. E, Ricardo, de forma é que este tema vai agora influenciar o resto da campanha e pergunto também se achas que Passos Coelho, com este tema, acabou por descredibilizar o programa do Partido Socialista? Sim, eu acho que o grande efeito que esta matéria teve revela-se em dois aspectos. Em primeiro lugar, desmonta o argumento das boas contas do Partido Socialista contra a falta de contas da coligação. A partir de agora, António Costa terá muito mais dificuldade em esgrimir esse argumento, que era um argumento que, quanto a mim, pegava, tinha tração à realidade, na medida em que as pessoas se interrogavam. Mas então, se a coligação estava sempre a queixar-se de que o Partido Socialista nunca põe contas sobre as suas medidas, onde é que estão as contas do outro lado? António Costa estava a usar esse argumento, a partir de agora vai deixar de o poder utilizar. Segundo aspecto, onde me parece que podem haver efeitos colaterais muito relevantes, é que neste debate, como de resto ao longo de toda a campanha, está muito em questão aquilo que é a credibilidade dos protagonistas, a capacidade de um ou outro ser melhor formatado para ser o próximo Primeiro-Ministro. E desse ponto de vista, António Costa hoje deu aqui o flanco, mostrou que, na verdade, como dizia o Manuel, ele não está preparado de uma maneira tão acutilante como deveria estar, em termos de debates, para dar este tipo de respostas. É evidente que nós sabemos que um Primeiro-Ministro pode ser um excelente Primeiro-Ministro e não ter uma resposta na ponta da língua. Como eu também considero que a resposta, ele está lá na questão da concertação social, nós podes achar que é um bocado vaga e posso concordar contigo, mas também é o do outro lado. Se reparares, relativamente à questão do plafonamento horizontal e sobre onde é que ele começa, Pedro Passos Coelho tinha dado uma resposta muito semelhante, dizendo não se sabe exatamente qual é que é o valor e isso terá que ser discutido na concertação social. E um e outro, na minha perspectiva, estão corretos. Isto é, seria temerário, nesta altura, estar já a pôr lugares muito concretos para saber onde é que se vai buscar aqueles descontos, ou dizer exatamente qual é o valor exato a partir do qual se deixa de descontar ou se começa a descontar para um sistema fora da segurança social. Eu acho que isso, na verdade, tem que ser a discussão. Por isso é que me parece que este aspecto foi depois ainda mais fatal para António Costa no momento em que ele não tem uma resposta, e também na ponta da língua, sobre no dia a seguir às eleições está ou não está preparado para se discutir com Pedro Passos Coelho a questão da reforma da segurança social. Porque perante todas estas dúvidas, e eu aí também concordo, as pessoas ficam um bocado baralhadas sobre tudo isto, aquilo que eles esperam é, mas pronto, então esperemos que depois das eleições eles se sentem um com o outro e encontrem uma solução que nos garantam as pensões. E aí eu acho que Pedro Passos Coelho foi muito mais eficaz
neste desafio que colocou e ao qual não teve uma resposta. Com António Costa, porque poderia ter tido uma resposta muito fácil, quer dizer, olha, mas eu vou ganhar as eleições e, portanto, muito bem, contarei consigo lá como candidato derrotado para depois falarmos sobre isto, mas fique já muito claro que eu não quero descontar os tais 600 milhões de euros, mas como você, entretanto, já perdeu as eleições, ficarei tranquilo relativamente a isso. Nem isso António Costa foi capaz de dizer e, portanto, o efeito concertado destas duas falhas foi, na minha perspectiva, fatal para aquilo que foi a prestação de António Costa neste debate. Volto à conversa com o Ricardo Jorge Pinto e com o Manuel Carvalho. Ricardo, em termos de política fiscal, temos de um lado o PS que promete descer alguns impostos e temos do outro lado a coligação que não se compromete com descidas de impostos? Esta é uma matéria onde Pedro Passos Coelho está a arriscar. Ele sabe que eleitoralmente era muito mais vantajoso estar neste momento a dizer à classe média que, na verdade, iriam ter bem mais dinheiro já no próximo ano do que ele consegue prometer. Mas eu acho que isso faz também parte da sua estratégia de se contrapor ao Partido Socialista com um posicionamento mais cauteloso, dizer não vamos entrar em aventureirismos, não vamos andar aqui a arriscar aquilo que tem que ser uma progressão gradual da recuperação por parte das pessoas do seu nível de vida anterior. E está a jogar neste tabuleiro com esse trunfo, de que as pessoas também não vão acreditar que de um momento para o outro lhes vai cair tudo outra vez de novo em cima. Do lado do Partido Socialista, António Costa está a jogar exatamente o trunfo contrário. Está a dizer às pessoas que, na verdade, elas têm direito a uma recuperação mais rápida daquilo que perderam ao longo dos últimos anos e que não há nenhuma razão, tendo em conta a evolução da economia, para se ter que esperar 4 anos até haver uma devolução total. Evidentemente que vai ter que ouvir do lado da coligação uma mensagem que eu acho que ainda não foi muito explorada, mas que até ao fim eventualmente irá ser, que é de dizer, bem, mas só podem fazer isto porque na verdade reconhecem que a economia portuguesa está agora muito mais saudável, porque senão estavam a prometer que em 2 anos seriam capazes de repor tudo isso. E portanto, eu diria que esta pode ser uma daquelas matérias que leva eventualmente a alguns dos indecisos, e em particular dentro da classe média, a terem estarem a fazer alguma reflexão. Em que é que nós confiamos mais? Confiamos mais em alguém que nos promete de forma mais demorada essa recuperação, mas que nos diz que este é o caminho certo, ou vamos confiar em alguém que diz que, na verdade, é preciso fazer aqui uma ruptura e que esta austeridade, nomeadamente na contrição daquilo que é a capacidade do consumo interno, pode levar a economia a melhores resultados. E pode estar, eventualmente, aqui uma parte importante da reflexão que está a ser feita na cabeça de muitos desses indecisos, nomeadamente na classe média.